vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje falamos de marcas, de como as marcas são importantes para nós, como se constroem, como se criam, como se reforçam. Marcas que não são só identificadores de produtos, mas principalmente berços para a identidade e filosofia de pessoas ou entidades. Se eu vos perguntar um par de marcas assim de cabeça, vão seguramente aparecer de forma imediata várias na ponta da língua. Temos a nossa cabeça cheia de marcas que usamos como rótulos para catalogar o nosso mundo, sim como consumidores, mas também como seres sociais que se relacionam com estas formas de identidade. E isso pode ir desde a gigantesca marca chamada Portugal à mais humilde e egocêntrica marca, o Eu, Jorge. Uma marca unipessoal que carrega todas as minhas virtudes e todas as minhas dores. Mas eu prefiro sempre a marca deste podcast. Pergunta simples. A escolha de palavras não foi aleatória e representa uma filosofia do programa. Aqui fazem-se perguntas para tentar simplificar coisas complexas. Foi o que fiz nesta edição com Carlos Coelho, um dos nossos mais importantes fazedores de marcas. Vamos ao programa? Vamos a isso. Fazer uma marca é mergulhar fundo na organização que a carrega. É, por isso, tudo menos cosmética. Sim, a cosmética moderna, o marketing, aparece depois para embelezar a marca, mas o importante é o que está lá dentro. No fundo, a marca é a expressão comunicativa da identidade. Carlos Coelho tem um curioso método para decantar e libertar as marcas. Ele vai, em alguns casos, literalmente, viver e dormir dentro das organizações ou entidades que o contratam. Vai beber o ar que se respira, cheirar o ambiente, ouvir o ruminar das conversas, falar, ouvir, comer, beber, estar, fazer parte, entender, ver e devolver depois uma fotografia. É com esse retrato que se funda ou desenvolve a marca. E que cores tem essa fotografia? Algumas são óbvias e evidentes. Que cultura tem aquela organização, empresa ou região? Que missão reclama para si? E como planeia realizar essa missão no mundo? No fundo, as marcas constroem-se como os edifícios ou como as árvores, tudo parte de pilares e raízes fortes. É da identidade e sentido de missão que nasce a base para o trabalho de fazer coisas. Mas depois há dois ingredientes mágicos para fazer uma marca de sucesso: a imaginação e a ambição. A imaginação não é só para sonhadores, é uma ferramenta poderosa para construir realidades. Aprendi como a ambição e a capacidade de sonhar são, afinal, essenciais para levar as marcas a novos e mais elevados patamares. Finalmente, entra a comunicação. Afinal, a pergunta simples é sobre comunicação. Falo da arte de comunicar a qualidade. Não basta ter um produto de grande qualidade, é preciso saber comunicar essa qualidade ao mundo. De mostrar, de criar a percepção da qualidade. No fundo, de valorizar o que fazemos e o que somos. Vamos por isso entrar agora na cozinha laboratório da EVT de Carlos Coelho, passeando pela sua montra de marcas e pela maneira como elas se criam, desenvolvem e mostram ao mundo. A nossa especialidade aqui na EVT é fazer uma coisa que aparentemente não tem tanta visibilidade quanto a publicidade, mas posso tentar explicar. Nós fazemos edifícios, as marcas são edifícios. Como é que é isso? Uma marca é um edifício, tem pilares, tem estruturas que estão subterrâneas, que são valores, que se hoje se dizem que são propósitos, que são eternidades. Eu chamo muito, são sonhos do homem perpetuados na economia. Portanto, têm sapatas fortes e depois crescem, têm 1 andar, 2 andares, 3 andares, 4 andares. Portanto, tem dimensão de ambição, de espectro de atividade. Nós estávamos a falar da Sonai. A Sonai é um edifício com 50 mil colaboradores, com muitas geografias, e portanto o que nós fazemos, talvez me passando a metáfora dos edifícios para as árvores, para explicar, talvez. Uma árvore é um edifício, tem raízes, não é? Tem um tronco e depois tem ramos, não é? Nós cá do outro lado vemos que fruta é que há ali, que flores é que aquilo lá. Exatamente, essa é a parte visível, não é? Nós
ou fazemos marcas novas, e as marcas novas são coisas que se plantam, não é? Perceber quais são os fundamentos que têm para conseguir crescer o tronco e largar os ramos e os frutos, mas essencialmente nós organizamos estruturas de árvores que normalmente na natureza precisam de ser podadas, ou é a própria natureza que as organiza. No caso das marcas, precisamos de reorganizar, muitas vezes até mexer nas raízes, limpar um pouco as raízes, ou dar-lhes mais espaço para solidificar, e organizar os ramos para que não estejam demasiado desorganizados, ou seja, fazer podas. Quando se fala em rebranding, ou seja, refazer uma marca, está-se a fazer isso, está-se a encontrar uma forma mais harmónica ou mais de acordo com a estratégia que for mais adequada para esse grupo, para essa empresa, para esse produto, e ao mesmo tempo, passando de metáfora em metáfora, não é? Se virmos uma marca como um livro, o que estamos a fazer é escrever o capítulo, escrever mais um capítulo desse livro. Ou seja, e como é que isso se faz? Isto é, pega um dia o Carlos pega nas suas malas, armas e bagagens, leva o seu computador, acampa no centro dessa árvore, no centro dessa marca, e tenta saber o quê? Vai fazer perguntas? Vai ouvir? O que é que tenta perceber? Eu vou dar primeiro um exemplo pequenino e depois vou dar um exemplo muito pequenino primeiro, e depois vou dar um exemplo mais estruturado, adaptado às marcas grandes. Eu escrevi outro dia um texto introdutório, que era esse o desafio, para um livro sobre a livraria Lelo. No Porto, que tem aquelas escadas maravilhosas. Exatamente. Perto dos clérigos. Exatamente. E fui provar uma teoria. Fui provar para mim próprio uma teoria, que era: para conhecer uma marca na intimidade tem que se dormir com ela. Então eu fui literalmente dormir à livraria Lelo. Como é que foi a sensação? Porque havia um amigo que tem muitos livros e que eu lhe perguntava: mas tu consegues ler esses livros todos? Porque a mim fascina-me sempre quem tem muitos livros, mas muitos milhares. E ele dizia-me: não tenho como ler esses livros todos. Então aquilo que eu faço, ele é pesquisador, aquilo que ele faz é: bom, quando estou a estudar um tema, eu levo para a biblioteca do meu quarto, imagino que tenho 20 ou 30 mil livros nesse tema, vou, no âmbito do estudo, acabarei por consultar uns 200, no máximo 100, 200, e os outros eu durmo com eles. Porque há uma osmose. Há uma espécie de osmose. Portanto, aquilo que aconteceu na livraria Lelo foi uma sensação extraordinária de dormir no meio dos livros, de consultar alguns, porque eu tinha que decidir entre se dormia ou se lia, não é? Portanto, e como já tenho idade que não me permite fazer diretas, e portanto tive que dormir um pouquinho. No fundo, esta primeira história serve para dizer que trabalhar sobre uma marca, compreender uma marca, é preciso estar na sua intimidade. Ponto. Como é que nós fazemos essa intimidade aqui de uma forma estruturada e profissionalmente? Nós observamos 5 pilares da estrutura de uma marca: património, ideologia, imagem, ambição e imaginação. O que é que cada um destes significa? Património, vamos procurar, e tudo isto vamos falar com as pessoas. Nós acreditamos que os produtos são respostas aos consumidores. As marcas são sentimentos interiores. Portanto, nós não perguntamos a ninguém de fora das empresas. Vem de dentro. Perguntamos tudo dentro de casa. Isso tem a ver com a cultura? Tem a ver com... Tem a ver com a cultura, com o sentimento. Se for mais, tem a ver com a cultura. A cultura são sentimentos traduzidos em hábitos, de alguma forma, não é? E isso obtém-se
Quê? Falando com os chefes? Falando ou com- falando com toda a gente? Nós temos uma teoria que passou a teoria pela prática, de que falando com 20 pessoas numa organização conseguimos obter as palavras principais dessa organização. Elas brotam. Temos que escolher as pessoas. São pessoas que têm que ser capazes de falar da organização e, portanto, não precisam de ser todos os chefes, mas têm que ser pessoas que tenham uma visão do todo, e elas vão nos dar as palavras. E talvez aí, para pôr um ponto, trabalhar em marcas são palavras. A matéria-prima com que nós trabalhamos antes das imagens são as palavras. Nós vamos à procura de quais são as palavras que definem aquela organização. Até porque no final, uma marca é uma palavra, a comunicação é uma palavra, pode ser uma imagem, mas é uma imagem que pretende traduzir uma palavra, pretende traduzir um significado. E como é que é esse processo dessas conversas? O que é que faz nesse processo? Nós fazemos não assim tão bonito, não é? Se calhar esta vai ser uma inspiração, podemos começar a fazer assim, mas fazemos conversas. No fundo construímos um guião de conversa para cada projeto, organizado perante os 5 pilares que falei, que volto a repetir: é património, ideologia, imagem, ambição e imaginação. Estes pilares, gostava de dizer que são, no fundo, dois passado, portanto, património, o que é que se fez até chegar aqui, ideologia, como é que se expressa em termos de cultura, o que é que nós pensamos sobre o mundo, como é que nós nos vemos? o que é que não se discute, o que é que ali dentro daquela coisa não se discute, o que é imutável, o que não se pode perder. Por exemplo, uma pergunta que nós fazemos sempre quando estamos a fazer uma marca, seja ela para fazer novo por alguma razão, perguntamos: muito bem, nós temos aqui um mandato para fazer novo, o que é que não se pode perder? Aquilo que é imutável. Exatamente. Que é a cultura. No fundo, é curioso, porque eu estou a ouvi-lo e estou a pensar, quando chega um chefe novo, um diretor-geral novo, uma administração nova, ou um consultor novo que sabe-se lá de onde é que vem, que eu venho com uma ideia completamente nova e que choca de frente com essa cultura, e poucos meses depois a cultura comeu a estratégia ao pequeno almoço, como se costuma dizer. Sim, porque a estratégia não pode ser um ser estranho se voltarmos à questão, à estrutura do edifício. A identidade da organização é crítica para essa construção? Se nós pensarmos num mundo em movimento, não é? Num edifício em movimento, uma árvore, pronto, ela tem mutações, não é? E portanto é natural que ao longo do tempo uma empresa, uma marca se vá desenvolvendo e vá aspirando a ter outras coisas. E portanto uma cultura é uma cultura em movimento. Agora, porque é que nós estudamos os pilares desta forma? Património é o que temos, ideologia é o que sentimos e o que está estruturado. Imagem é uma coisa mais mudável. É modelável, no fundo. É modelável, mas não convém modelar todos os dias. Porque senão o quê? Soar falso? Porque senão estará sempre atrasada. Como é que é isso? Se a imagem tiver a responder a uma demanda do exterior, por exemplo, vai estar sempre atrasada. É reativa. É reativa e corresponde a um sentimento que já passou. Portanto, a ideia é muito tentar antecipar qual é o sentimento que aí vem. É colocar ambição e imaginação. São as duas coisas mais difíceis. É engraçado, gostava de partilhar que nestes 2 pontos a maioria das empresas não tem imaginação. Isso interessa-me. É um ponto que são muitos estudos que fazem, são mesmo muitos. Carlos, mas isso interessa-me muito, 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 muito. Que é, como é que empresas, ainda por cima empresas grandes, que vão contratar no mercado os melhores profissionais nas várias áreas, seja a pessoa da contabilidade, seja a pessoa de gestão, do marketing, depois falha redondamente, espalha ao comprido, quando depois não o quê? A imaginação não se compra no mercado? Não, há uma cultura talvez de curto prazo,
Ou seja, Vistas curtas? a maioria das pessoas consegue responder à ambição. É bom, a nossa ambição é fazer isto, a nossa ambição é fazer aquilo, temos esta ideia, queremos fazer isto nos 4 anos. E quando nós dizemos assim, bom, então e o que é que consegue ver para além daquilo que se está a ver? Qual é o seu sonho? O que é que está a seguir à linha do horizonte? O que é que poderia ser? Não há essa cultura. Nós vivemos as palavras como sonho, imaginação, não têm credibilidade no mundo dos negócios. Talvez isso explique que o mundo dos negócios não é tão forte quanto deveria ser. Portanto, É aborrecido, no fundo, não é? eu acho que mais do que aborrecido Autolimita-se? limita-se e não progride. Portanto, a maneira que eu tenho de alimentar uma empresa, uma organização, que seja ela qual for, é através da ambição, mas sobretudo da imaginação. O que é que se vai imaginando, não é? Para ser possível incorporar como realidade, não é? Então, e o que é que acontece quando instiga as pessoas a sonhar o futuro? Tomem lá a folha em branco, vocês são uma organização que funciona, que é boa, que está a dar provas, que é sólida, a árvore é uma árvore com muitos anos, mas depois é preciso isso que é. Então, como é que será a nossa árvore do futuro? As folhas ficam muito em branco, não é? É. Esse é um ponto. Nós, aliás, até costumamos dizer: olha, angustia-me imenso, porque quando estamos a apresentar os resultados, eu digo sempre que sou eu a fazê-lo, eu digo: olha, não fiquem tristes, de facto, não é bom, mas a maioria das empresas são assim. Não é bom para nós todos. Talvez seja um ponto para fixar de que precisamos de alimentar aquilo que não se vê. Então, percebe o que quero dizer? Eu quero voltar um bocadinho atrás. Vai para dentro de uma organização, leva um rol de perguntas para fazer, certo. Vai em busca primeiro da cultura, do que é que as empresas está a fazer, o que é que não está a fazer, e depois há um momento em que pergunta: malta, quando começamos a falar do futuro, o que é que vocês sonham? No fundo, exatamente, ou seja, nós primeiro vemos as raízes, depois vemos o tronco, como é que está, e depois vemos os ramos, e depois vemos até ir para além dos ramos, e para além, ou seja, e o futuro. E é engraçado, porque perante esta pergunta quase toda a gente fica meio assustado, mas e o que é isso da imaginação? O que é o futuro para além do futuro? Agora não posso pensar no futuro. Isso só sei. Percebe o que quero dizer? Ou seja, não há. Pensa uma coisa. Na sociedade, vamos sair um pouco das empresas da sociedade. Diz-se depreciativamente que aquilo é um sonhador. Exato. Deprecia-se quem sonha. É um descrédito. No fundo, é um descrédito. Que está a cabeça na lua, não está a pensar na realidade, não está a pensar nas coisas sérias do mundo, está simplesmente a sonhar o futuro. Mas se pensarmos, a única forma de evoluir é sonhar, é imaginar, não é? E depois tornar possível fazer, não é? Mas antes de fazer precisa de imaginar. Portanto, os fazedores e os idiotas estão em choque nas organizações e no mundo que vivemos? Não estão certamente alinhados. Porque um CEO, lá está, um presidente, um diretor-geral, tem uma carta de missão, sabe que os seus objetivos são cumprir estas vendas, são este posicionamento. São os fazedores. E são muito bons, são muito estruturados. Até aí perfeito. É tudo, pronto, uma empresa boa, estruturada, tem isso tudo direitinho. O plano é o plano, até a ambição, vamos fazer. Até o que é que somos, o que é que queremos, o que é que queremos fazer. Mas o que queremos fazer num plano de um horizonte muito definido. E agora deixe-me, então... Deixe-me só, antes que me esqueça, não esqueça a sua pergunta. Mas, por exemplo, falando de uma pessoa que não está connosco ou estará connosco num plano que não é o plano físico do Sr. Rui Nabeiro. Delta Cafés, todos o conhecemos. Sim, e o Sr. Rui... O que é que ele tem, o que é que este homem tem de especial? O que tinha de especial? Era isso mesmo. Ele dizia, era mesmo isso. Era sonhar e fazer. É sonhar e fazer. Ele tem uma frase linda que várias, me inspirou em várias coisas.
Espero tê-lo inspirado em algumas coisas. Trabalhei com ele durante muitos anos, mas assumo que ele me inspirou em muitas coisas. E uma das frases que eu mais gosto dele, que ele dizia que temos que ser líderes na imaginação. Se quisermos ser líderes em alguma coisa, quando, creio eu que até foi a Rita Navarro que lhe perguntou: avô, o que é que nós devíamos ser? E ele sempre: temos que ser líderes na imaginação, na capacidade de imaginar antes dos outros e fazer. Lá está. E isso depois tem um efeito de contágio em relação à organização. Claro, porque instiga a organização. Vemos a Delta agora, pela mão do Rui Miguel, tem criado sistemas de inovação para encontrar produtos novos, para estar sempre a inovar. E inovar o quê? Inventar coisas. Estas palavras todas, se nós formos ao vocabulário, temos que ter muita atenção nas palavras. Inventar, sonhar, imaginar, são palavras desacreditadas. Ele é um inventor, ele é um sonhador, ele é só imaginação. Estes são dos fatores mais importantes da sociedade. E essa imaginação, esse sonho, essa capacidade de visão, de antecipação, onde é que estão essas pessoas? Onde é que a gente as encontra? Onde é que a gente as contrata? Essas pessoas somos todos nós. Isto são características que vêm no nosso programa. Mas alguém as mata. Alguém as mata. Porque não é alguém as mata, o contexto social mata este tipo de forma de olhar e coloca os lunáticos de um lado e os fazedores do outro. São os outliers, no fundo são os outliers, são os que vivem lunáticos e aloados, que dessa forma também não contribuem para a sociedade, não é? Se eu passar o tempo todo só num plano de sonho e não for capaz de transformar isso de alguma forma em realidades. Então, como é que nós aproveitamos os dois mundos? O que é que numa organização se pode fazer? Nós temos que juntar, temos que saber, temos que perceber, temos que aceitar, temos que acreditar que primeiro está a poesia e depois está a economia. Como é que explicar? Parece-me que o mundo está um bocadinho então ao contrário. O mundo está ao contrário. O mundo está ao contrário, mas se analisarmos para trás, os desenvolvimentos do mundo sempre foram desta forma. Primeiro sonha-se e depois concretiza-se, não ao contrário. Não vejo como fazer ao contrário. Primeiro fazer e depois sonhar. Parece uma coisa. Quer dizer, não posso primeiro fazer o 10º andar do edifício e depois fazer a raiz. Não tem como. Estão a gostar do Pergunta Simples? Estão a gostar deste episódio? Sabia que um gesto seu me pode ajudar a encontrar e convencer novos e bons comunicadores para gravar um programa? Que gesto é esse? Subscrever. Na página perguntasimples.com tem lá toda a informação de como pode subscrever. Pode ser por e-mail, mas pode ser, ainda mais fácil, subscrevendo no seu telemóvel através de aplicações gratuitas como o Spotify, o Apple ou o Google Podcasts. Assim, cada vez que houver um novo episódio, ele aparece de forma mágica no seu telefone. É a melhor forma de escutar o Pergunta Simples. Eu quero voltar já ao tema das marcas, porque é esse, no fundo, o pretexto da nossa conversa, mas quero fazer um enxerto nesta nossa árvore. E o enxerto é: nós acabamos de sair das eleições e estava agora aqui a pensar, não me perdoariam se não falasse sobre este tema, que é um antigo jornalista e diretor de uma televisão disse que vender políticos é a mesma coisa que vender sabonetes. Pode aplicar-se os mesmos conceitos às marcas política, ou a política é uma coisa diferente e incorpora já ele próprio o sonho de mudar e depois então o fazer? Como é que um homem das marcas pensa sobre isso? Pois eu essa afirmação não concordo, porque há uma diferença muito grande entre uma marca comercial e uma marca pessoal e uma marca coletiva. Portanto, nós temos 3 tipos de marcas. Produtos, marcas comerciais têm como objetivo vender coisas que respondem a necessidades. Depois temos marcas coletivas
de grande porte, que são países, cidades, portanto são agregadores de todos nós. Portugal é uma marca. Portugal é uma marca nesse sentido e, portanto, não posso aplicar o mesmo sentido. Depois temos as marcas pessoais. Os políticos estão são uma marca coletiva numa perspectiva individual. O que é que isto quer dizer? Eles são eles próprios, mas representam entidades, partidos, ideologias. E, portanto, aquilo que muitas vezes os partidos falham é que se tratam como produtos e não como... é o contrário. Tentam responder a demandas contextuais e esquecem-se que são ou deveriam ser pilares estruturantes da sociedade. Deveriam ser faróis para todos nós que somos eleitores e que vamos para aquele farol ou para outro farol ou para outro farol. Portanto, eles estão, no fundo, a olhar o mundo para responder taticamente àquilo que vem de fora. Lá está. É muito tática e pouca. É muito tática e pouca estrutura, pouca identidade. Aliás, viu-se o resultado das eleições. Acho que é claro em relação a esse assunto. Não houve nenhum partido que fosse capaz de impor a sua identidade perante os outros. Portanto, ninguém ganhou, por muito que se queira que ganhou. Pronto, houve a AD que teve mais votos, marginalmente mais votos do que o PS, e depois houve um terceiro partido que é o Chega, que tem um sentido de comunicação mais forte taticamente que os outros. Mais afiado, mais rápido, mais direto? Mais rápido, mais moderno, usando meios de comunicação que chegam às pessoas mais novas, com mais rapidez. Os TikToks desta vida, os Instagrams desta vida? O TikTok, exatamente, sobretudo, mais acutilante no discurso e, portanto, teve perante a ausência de ideologia forte, tem mais sucesso e, portanto, acho que se confunde, fala-se de marcas para tudo e não é a mesma coisa. Não vende a Coca-Cola da mesma maneira que pegue num político. Já alguns políticos vieram pedir conselhos, dizer o que é que eu devo mudar. O que é que lhes diz? Eu digo sempre o mesmo. O que é que eu devo mudar para ter mais sucesso? Eu assim, nada. Porque se você mudar alguma coisa, você não é um produto. Soa falso. Você é uma pessoa. Siga as suas convicções. Pense com o estômago. Siga. Porque é assim. Porque essa é a minha experiência com os grandes empresários. Se olhar para as marcas que têm sucesso no mundo e a experiência que tenho, foi aqueles que seguiram os seus sentimentos. Não foram aqueles que se alteraram as suas convicções para responder a um eleitorado, a um consumidor. Não façamos uma cosmética de comunicação, no fundo, para ocupar um lugar que devia ser genuíno. A tática pode funcionar perante um determinado contexto, mas não constrói uma marca forte. Percebe? Não constrói uma marca forte. Pode até construir ali, pode até ter sucesso ali naquele momento específico. Mas nós, se falarmos, há muito poucas marcas fortes no mundo. Que marcas são? Posso, assim, Vamos falar. Difícil perguntar, se calhar, a alguém que é das marcas qual é o seu filho preferido, mas quais são as suas marcas? Sim, essa matéria. Não é para tirar nenhum partido, mas gosto muito de muitas marcas que fizemos mas posso dar um exemplo de uma que é muito polémica, que gosto muito e já tem 20 anos, que é a TAP, que tem sofrido todas e mais algumas enfim, tem sofrido todo o tipo de ataques de todas as naturezas e continua linda de morrer ali é uma coisa curiosa. A levar Portugal aos céus do mundo. E quando eu olho para uma marca como a TAP, é curioso e por um lado, posso falar da minha relação com a TAP, que é, por um lado, aquela ideia de que eu vou voar na TAP é uma ideia muito aconchegante. Certo, claro. Eu estou em Berlim, vou apanhar um avião, claro. É da TAP, não é da Lufthansa, não é da Iberia, não é da Balocost, é por um lado
uma relação boa, Claro, de confiança. sim, Lá está, de em princípio. conforto. O avião não cai, não é? Quer dizer, que é logo a Certo. primeira coisa Não vai que cair, não não, vai sim. cair, até essa coisa. Mas depois aconchegante, não é? Olá, bom dia. Olá, Sim. quero um café. Por outro lado, uma relação de exigência e de frustração, que é rasparta, este avião está sempre atrasado, então, mas esta resposta não foi tão boa e, portanto, em função da minha expectativa e do meu carinho maior ou menor pela marca, eu depois também me zango com mais. Isso há aquela, talvez fique no futuro, aquela coisa de que as marcas de casa não fazem milagres, não é? Não é, são só os santos. Portanto, Estamos demasiado perto. nós estamos sempre muito perto das nossas coisas e a exigência é maior. Se formos na Lufthansa e atrasar, não vamos dizer nada, não é? Ou se formos na Ibéria, Se for nossa, nós vamos cobrar. vamos cobrar sempre das duas companhias locais, com a qual nós também fizemos a SATA. A SATA é das empresas nos Açores, qualquer problema que existe é a SATA. E portanto não temos consciência depois da qualidade das companhias que temos. E essa noção de que elas estão lá sempre e que na realidade quando estivermos aflitos, tivemos uma necessidade ou quando a necessidade for mesmo muito grande, temos a noção de que essas marcas, nesse caso são companhias aéreas, estão lá para nos responder. Sim, aquilo que dizias, nós temos por essas marcas amor e ódio, não é? E é o que temos nas relações de proximidade, não é? Com os pais, com os filhos, não é? Portanto, temos esse tipo de relações de esperar tudo e de ser muito emocional. E é engraçado, por exemplo, ainda no sábado estava a vir de Madrid para Lisboa e encontrei umas amigas no aeroporto e que também vinham para Lisboa e estávamos mais ou menos à mesma hora e eu, então, em que voo é que vais? Ela dizia, nós vamos à Europa. Mas tu deves ir na TAP. Eu sim, tu deves ir na TAP porque tu és todo dessas coisas. Eu sim, não faço as escolhas todas em função de Portugal, mas na igualdade de circunstâncias eu escolho defender as marcas que são portuguesas. Há uma expressão muito engraçada que eu gosto muito que é uma expressão americana do Walmart que a propósito de Walmart, a grande cadeia de supermercados americana, que diz sempre para as marcas que lá vão e dizer você precisava de me ajudar a fazer a marca. Eu disse, no, we are not in the business of doing your brand. Eu digo sempre para as marcas estrangeiras, estrangeiras no sentido de que dou prioridade àquilo que é Portugal. Me perguntam, por exemplo, gostas de champanhe? Sim, but I'm not in the business of doing their brand. Portanto, fala-me lá do Urganheiro ou fala-me lá das caves de. Mas é São João. melhor. Sim. Não sei se é melhor, se é pior. Mas não estou no negócio de vender França, nem de vender Espanha, nem de vender Itália, nem de. Não é? Mas aí nós fizemos um bom trabalho, quer dizer, eu estou a olhar para a marca Portugal, não estou a pensar só no turismo, mas no turismo, no vinho, na gastronomia, o produto Portugal ganhou uma notoriedade e uma visibilidade. Pergunto se a gente ganhou o dinheiro que devia ter ganho com o ganho de reputação, no fundo o ganho marginal, o valor acrescentado que podíamos ter. Sim, ganho. nós ainda estamos numa fase de ego, não é? Ou seja, nós ficamos contentes com a notoriedade. De facto, fizemos um percurso notável nos últimos 20 anos, em particular nos últimos 10, mas não conseguimos. Não é só monetizar, é traduzir isso para a economia. Ou seja, se nós pensarmos que hoje temos uma posição extraordinária em termos de turismo, em termos de reputação da marca, teoricamente, aplicando-se a isso, às próprias margens que podemos aplicar aos produtos, etc., não vemos isso traduzido no dia-a-dia das pessoas. Exato, porque no fundo, se a marca é boa, se nós estamos a vender coisas boas, devíamos estar a ter salários mais altos, aliás, a começar a vender mais caro. Eu pergunto a todos os meus amigos economistas, porque não tenho essa capacidade de análise desses números, desculpem, expliquem-me, que eu não consigo entender como é que não crescemos nos últimos 20 anos, portanto, como é que não melhorámos as condições do país durante os últimos 20 anos, e se perguntarmos a qualquer português que vai dizer que o país está melhor, não é? Então por onde é que, o que é que se passa? E portanto, uma das razões
é certamente não sermos capazes de traduzir para a economia os ganhos que tivemos deste desenvolvimento. E eu quero explicar. E não, nós, portanto, sou naturalmente suspeito naquilo que vou dizer, porque é o meu trabalho. Nós não temos uma economia marquista. O que é que isto quer dizer? Quer em termos de políticas públicas, quer em termos do pensar privado, não somos um país de fazedores de marcas. Ou seja, as empresas, quando têm um negócio a correr bem, retiram, preferem, por exemplo, um azeite, vender a granel para os dealers que são normalmente espanhóis, que vão colocar o azeite no mercado com rótulos italianos. Isto parece uma novela, mas é um... Lá está o branding, não é? Mas é um facto. Os italianos convenceram o mundo que o azeite italiano era o melhor do mundo. Nós dizemos com o ego levantado que o azeite português é o melhor do mundo, mas ninguém sabe. E portanto isso faz com que aquilo que fica em Portugal seja, não sei, talvez 25% do valor total. Agora, quando eu pergunto a alguém, então, mas isso é uma chatice? Não, porque nós ganhamos imenso dinheiro. Nós ganhamos imenso dinheiro com esses 25% e não temos nenhuma chatice. Isso é uma mentalidade pobre, não é? É uma mentalidade que serve o interesse particular de quem vendeu, portanto serve, que não constrói futuro. Se o Sr. Nabeiro tivesse vendido café só, sem marca, não havia nenhuma empresa em Campo Maior. Rigorosamente. E ele pensou o café como um motor de desenvolvimento social daquela região. Exatamente. Que é outra coisa completamente diferente. diferente. Com uma marca, desde o princípio. Desde o primeiro momento, quando ele não sabia o que era uma marca sequer. Ele sabia que o café era igual, o café que ele teria era igual a que qualquer outra pessoa podia ter. Era uma questão de o comprar, de o torrar, de comprar um torrador, etc. Mas teve uma intuição. Teve um sentimento, teve uma intuição, lutando por ela. E outros em Portugal também o fizeram, mas poucos. São poucos aqueles que constroem edifícios de marca que são sólidos, que perduram para além da sua vida e que constroem efetivamente valor em cima de produtos, alguns endógenos. No caso do café, nem sequer é endógeno, não é? O azeite é endógeno, não é? E aquilo que vejo em muitos fóruns que participo, dizem: lá vem o Carlos com as marcas. Portugal não tem vocação para ter marcas, somos um país pequeno. Eu disse: desculpem, uma parte significativa de marcas grandes do mundo que não vêm de países grandes, que vêm de países pequenos. E sobretudo há um exemplo: nós temos o norte do país com uma capacidade técnica inquestionável no têxtil. Temos os sapatos, não é? O têxtil, vestuário, etc. Aí aconteceram coisas, porque os sapatos, houve uma altura em que tinha, lá está, esse mercado quase de segunda ou de fornecimento para as grandes cadeias, ou têxtil, e houve um momento em que de alguma maneira houve um reposicionamento do calçado ou do têxtil português. Ou sim, ainda o calçado não? Ainda não. O calçado tem feito um esforço muito grande nesse sentido de reposicionamento. E portanto inverteu essa tendência e valorizou muito a produção. Ainda não conseguiu produzir marcas. Ainda não conseguiu. Se lhe perguntar uma marca portuguesa de sapatos, não vai conseguir responder, provavelmente. E isso é difícil. No têxtil, o têxtil, portanto, a fileira têxtil é ainda mais competitiva, mais sofisticada. Nós temos em Portugal várias empresas do melhor que se faz no mundo. E dizem-me: mas não podemos ter marca porque somos um país pequeno. Eu disse: olha, desculpem, eu não entendo. Na Galiza, numa aldeia, um senhor chamado Ortega, sem condições, inventou uma das marcas mais poderosas do mundo. E porquê? Uma das razões é porque tinha o norte de Portugal perto. Ou seja, claro, então uma das Como é que é isso? Então, neste momento, ainda hoje, o grupo Inditex, uma parte, não sei se são 20, se são 30, se são 40, mas uma parte muito significativa
daquilo que todo o grupo Inditex vende é feito no norte de Portugal. Portanto, eles perceberam que tinham umas condições para produzir algo de muito boa qualidade. A um preço muito rápido, com o nível de sofisticação que existe na indústria têxtil em Portugal é extraordinário. O país não tem noção da qualidade das empresas que existem, a rapidez com que se faz, dos preços que se pratica, que concorremos em qualidade, em preço, com qualquer destino no mundo, e a pandemia vai mostrar que a Ásia estava muito longe, para além dos outros problemas que tem, que a Turquia também podia ter problemas. Portanto, nós temos condições para fazer, mas eu pergunto sempre, mas e onde é que estão as fábricas das marcas? Falta-nos o quê? Faltam-nos lideranças? Falta a imaginação. Percebe o que quero dizer? Ou seja, a ambição, eu vou fazer, faço um plano, é tudo baseado em coisas objetivas, em máquinas, em mercado concreto. A imaginação é outra coisa, é eu dizer assim, não, eu vou fazer isto que ainda não existe, eu vou fazer uma marca. Eu vou sonhar. Eu vou sonhar e vou ser líder mundial nesta maneira. Não, isso não consegues. Pois aquilo que alimenta, acho eu, aquilo que alimenta o sonho, muitas vezes são aqueles que dizem que não se consegue. Explicar. Isso parece um contrassenso. Não sei, é uma força. As forças é uma força contrária, é uma força que não se consegue. A gente não vale a pena. Não... É uma força contrária, mas pronto, também não ajuda, não é? Mas solidifica a convicção, não é? Quando alguém diz eu vou fazer isto e outra pessoa diz não vais nada que não consegues, é uma convicção, mas eu não queria ficar isto só, queria pôr aqui num plano, trazer aqui um plano diferente. Eu acho que um dos desafios, por exemplo, de Portugal, e tenho pensado bastante nisso, sobretudo em setores onde nós somos muito fortes, eu acho que o grande desafio, mais de fazer marcas individuais, é fazer marcas coletivas. Juntar o meu azeite ao teu azeite, o meu vinho ao teu vinho, em vez de produzirmos 20 mil garrafas, vamos produzir aqui em escala. Vamos trabalhar com não é só com a escala, não é tanto só a escala, é mesmo também as energias, as forças. Portanto, mas aí não somos muito bons, lá está a pequena inveja. Exatamente, ou seja, tudo, não é? Exatamente, ou seja, porque se tiver 100 produtores que estão a ganhar o seu dinheiro e não têm vocação nenhuma para fazer marca nenhuma, não vão sair dali. E portanto, mas se conseguirem agregar, criando competências nessa matéria, poderão ter uma marca que não é individual, é uma marca comum, poderão ganhar mais dinheiro e poderão, sobretudo, ser capazes de solidificar o seu negócio e tomar uma posição do negócio que não depende do comprador. Não depende de um comprador ou de 2 compradores. Portanto, no fundo, ter uma marca é ganhar liberdade, não é? Ganhar uma relevância, ganhar um posicionamento? Sim, ter uma marca é uma entidade, um ente público que nós, como consumidores, compramos ou não compramos, não é? Mas uma marca forte é uma garantia de que aquele produto feito daquela maneira é valorizado pelos consumidores de uma determinada forma e tem uma teórica garantia de eternidade teórica. Mas é uma coisa curiosa. Eu agora estava a pensar no vinho, por exemplo. O esforço, o saber, a paixão, a vontade consegue funcionar para produzir um produto de alta qualidade. Certo. Todavia, estas mesmas pessoas que sonharam esse produto, essa coisa tão boa e tão relevante e tão extraordinária, depois não conseguem dar esse passo que é sonhar um mundo futuro quando na realidade já provaram conseguiram fazer uma coisa extraordinária. São matérias diferentes. Nós podemos dividir 2 tipos de qualidade. A qualidade intrínseca, que é isso que estavam a dizer, é alguém que é capaz de pegar em uvas e num terroir e tratá-lo de uma determinada forma e fazer um vinho com uma qualidade extraordinária. Mas depois há a qualidade percebida, que é outra colheita e outra vindima e outra agricultura. Quer dizer que as marcas não estão a comunicar bem? Que é a agricultura de marcas. Ou seja, não estão, como é óbvio. Não sei, a maior parte das empresas tem exércitos para tratar da qualidade intrínseca
e depois tem 2 ou 3 pessoas para tratar da qualidade percebida. Se pensarmos no valor de um produto que no mínimo metade do valor tem a ver com a qualidade percebida, vemos qual é que é o déficit. Quem é que são essas pessoas? São marketeers, são comunicadores, são... Mas veja uma coisa, por exemplo, se pensar na estrutura da Coca-Cola, nós apoiámos aqui a Coca-Cola durante algum tempo e a estrutura, a principal preocupação da Coca-Cola nas estruturas centrais é a sua marca, é a sua comunicação, ao ponto de em alguns países terem concessionado a produção. Portanto, no fundo, o que eles querem vender é um estilo de vida, é uma maneira de estar, uma maneira de... É a relação com os consumidores para que seja possível garantir a continuidade eterna do consumo da sua marca. E nós fazemos exatamente o contrário. Esse é o ativo. Nós trabalhávamos num indicador para a Coca-Cola que era brand love, ou seja, a relação que as pessoas tinham com a marca, independentemente se a compravam ou não. Então, claro, porque isso é importante. Claro, porque a força. Eu posso estar imagine, eu posso ter um produto que está em queda de vendas por uma questão conjuntural, que é, por exemplo, a pessoa ter um corte do salário. Agora, se ele estiver em queda de implicação, se ele estiver em queda de vendas, mas a implicação, o brand love, neste caso, estiver a subir, significa que a pessoa mal tenha a possibilidade, vai comprar. Portanto, e vai voltar a nós. E vai voltar. Se tiver o contrário, que é no ridículo, até pode por uma situação mesmo ridícula, que é, imagino que as vendas até podem estar a aumentar e o brand love está a diminuir. As pessoas podem estar a comprar, por exemplo, resultado de uma promoção. E o futuro será pior, como é óbvio. O futuro é mal acabar a promoção, aquilo não já não estou lá. Não está lá. Vai aparecer outra, vai entrar noutra promoção, noutra coisa qualquer. Portanto, as grandes marcas do mundo são aquelas que levam tão a sério a qualidade dos seus produtos, que naturalmente é a base de uma marca, não é? Mas quanto a capacidade de comunicar. Porque comunicar é metade da qualidade desse produto. Porque é a forma como nós, enquanto consumidores, temos de olhar para aquele produto. Nós não somos especialistas nas coisas, não é? Nós, quando consumimos uma coisa, não somos especialistas. Nós somos especialistas em 2 ou 3 coisas. Nós consumimos tantas e, portanto, acreditamos que aquela é melhor que a outra se nos ajudarem a fazer isso. Até porque estamos comparando, nós estamos praticamente a fechar a nossa conversa, o tempo voa. Como é que Carlos Coelho cuida da sua marca, Carlos Coelho? Em Casa de Ferreira Espeto de Pau, ou pensa nisso e sonha-se como marca? Não, em Casa de Ferreira Espeto de Pau sempre, porque como os santos da casa não fazem milagres e não sei quantos. Não, mas eu tenho algum cuidado, até porque sinto essa responsabilidade pública. E portanto já são bastantes anos, são provavelmente quem mais anos trabalha de uma forma consistente as marcas em Portugal. E sinto, dou muitas conferências, tenho muito contacto com o país todo, trabalho com muitas empresas no país e não só, mas agora estamos a falar de Portugal, e portanto tenho cuidado no sentido de sentir uma certa responsabilidade por aquilo que digo, pelos temas que abordo, pelas próprias coisas que posto. Por exemplo, as minhas redes sociais não são pessoais, não é no sentido das coisas. Portanto, o que eu posto são coisas relacionadas com o meu trabalho, sobretudo com uma coisa que eu imagino que possa vir a fazer, que são as voltas. Agora já faço a volta a Portugal pelas marcas. Talvez gostasse de fazer a volta ao mundo pelas marcas de Portugal. Faz o quê nessas voltinhas? Faço no fundo a volta a Portugal pelas marcas. No fundo são as minhas deslocações que aproveito sempre para olhar para a história, para a cultura, para a geografia,
No fundo, é uma maneira diferente de dormir com as marcas nos vários sítios, de estar com elas. É sempre a dormir com as marcas, sempre no sentido de procurar a intimidade, procurar não. Há aqui uma coisa que eu digo a toda a gente que trabalha comigo que faz um pouco confusão, não tem problema em partilhar, ela só não pode ser mal interpretada, mas eu digo assim sempre: não perguntem coisas diretas às pessoas, porque senão elas vão responder. Depois é uma chatice. O que é que nós fazemos com isso? O que é que nós fazemos com aquilo que as pessoas dizem? Portanto, observem, cheirem, sintam. Percebe? Não quer dizer. Então, quando estamos a trabalhar em marcas coletivas, não é? Estamos a trabalhar num território, estamos a trabalhar num país, por exemplo. Não tem como ver pela estatística, não tem. Tem que se sentir. Tem que ir lá, quer dizer, por exemplo, amanhã, hoje é quarta, amanhã vou para Santa Maria. Estamos a trabalhar os Açores, tem que conhecer as ilhas todas, e mais que uma vez. Ir lá provar o queijo, ver as vacas, pessoas, passear. quando se falar de um tema, saber o que se está a falar. Por exemplo, acho que, digo sempre, nessa perspectiva até da marca pública, assumo muito isso. Para falar do país é preciso conhecer o país. E portanto é preciso fazer um MBA no país, no sentido de conhecer, de dizer, gozam muito comigo que tipo, às vezes falam: tu não conheces isto, ou ainda não foste ali, mas já estamos a falar de coisas, de pequenos nichos. Pois, que não conheço tudo, não é? Não tem como. Como é que se alimenta ao fim de 30 anos essa curiosidade infinita pelas pessoas? Olha, antes de mais, muito obrigado pelo elogio, porque já não são 30, são 40. Então a pergunta ainda é mais reforçada, não é? Quer como dizer, é que se alimenta? Com insatisfação, com curiosidade, e com amor. Acho que é amor. E ao contrário, como é que um sonhador depois se observa quando fica frustrado e está a ver uma coisa que os outros ainda não viram? Pois essa talvez seja a parte mais difícil de estabelecer. Sim, essa parte gera muitas vezes frustração quando nós estamos a ver uma coisa mais clara e com os óculos diferentes, e as pessoas à volta não estão a ver, e percebemos que muitas vezes demora muitos anos até isso acontecer. Ou seja, podíamos antecipar alguns movimentos, gera alguma frustração. Essa parte não é bonita. Quando às vezes me dizem: o Carlos é visionário, eu disse: não sou visionário, acho que visionário é outra coisa ainda. Acho que é outro aspecto, mas assumo que às vezes consigo ver um pouquinho mais, e esse um exercício de paciência depois, esse convencimento. Obriga alguma humildade e alguma técnica. Humildade, porque temos que dizer: ok, pronto, você é que sabe, não é? No fundo é isto. Temos que ser humildes e dizer: olha, pronto. Técnica é aprender a trazer os outros para o seu sonho, a trazer os outros para a sua visão, ajudando-os muitas vezes a ver. Sobretudo quando estamos a falar de empresas. É uma delicada técnica de relacionamento interpessoal também. É, sem dúvida. Isso sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E essa talvez seja a minha maior experiência junto das pessoas, das empresas, dos donos das empresas, sobretudo ajudá-los a materializar visões e a acrescentar-lhes visões. Trazendo-os, ajudando-os a ver. É como se estivesse para limpar os óculos, ou pôr-lhe uns óculos melhores, ou pôr-lhe uns óculos com um determinado caminho. E apontar. Sim, e ajudar a fazer esse percurso, porque é um percurso dos outros, não é um percurso meu, não é? Mas é bonito, se for feito, é delicado, mas é bonito. Os sonhadores e os fazedores, a mistura boa para criar uma marca forte. Espero ter reabilitado nesta edição os sonhadores. Sem sonhadores e loucos visionários, nenhum futuro diferente nasce. Sem fazedores persistentes, ficamos só a imaginar sem fazer. Talvez seja mais fácil dar espaço e entender os fazedores, afinal a sua realização é concreta, palpável. Podemos medir, pesar, quantificar. Quanto aos sonhos,
Eles são leves, ideais, escapistas da espuma dos dias e tão transparentes e necessários como o ar que respiramos. Suspeito que, entre fazedores e sonhadores, há um leve e permanente amu. Sonhar e fazer. Esta edição está feita. Vou agora ali sonhar mais um bocadinho. Até para a semana.